Em 2 Crônicas 18, 19. Então, irmãos, aqui, antes de nós começarmos a ler, aqui é a história do rei Josafá. Josafá, ele foi um bom rei. Ele foi bom rei ali em Judá. Teve o rei Davi, que foi o melhor rei de Judá, de Israel. Depois veio Salomão, que foi decaindo um pouco, que se corrompeu. Depois veio Roboão, que se afastou dos caminhos de Deus. Depois veio o seu filho Abias, que também se afastou de Deus. Depois veio Asa, o rei Asa, que foi um rei bom, mas ele teve alguns erros e ele não se arrependeu. E o Josafá, ele é filho do rei Asa. E Josafá, quando ele assume o reinado, ele logo promove uma pequena reforma religiosa. Ele faz o povo se aproximar de Deus, ele ensina a lei para o povo, ele manda mensageiros para ensinar o povo, para mostrar a lei de Deus para o povo, para mostrar que o povo precisava agradar a Deus, precisava ter atitudes que agradavam a Deus. E Josafá, ele agradava a Deus. Ele, no começo aqui no capítulo 17, ele agradou o coração de Deus. Deus ficou feliz com as atitudes dele, e em troca disso, além de Deus proteger ele, Deus abençoou ele muito, muito. Ele ficou rico, todas as nações à sua volta ficaram com medo de Josafá, não atacaram Josafá, não ousaram mexer com Josafá, e a estabilidade de Judá ficou muito boa por conta da liderança do rei Josafá. Só para nós fazermos essa pequena contextualização. E aí, nesse momento aqui, o império de Israel está dividido, É como se o Brasil fosse dividido e ficou o reino, duas nações diferentes: o reino de Israel e o reino de Judá, que eram os descendentes de Davi. Quem estuda um pouco mais a palavra já é mais fácil de entender, Às vezes fala assim, mas como assim? O reino de Israel era um só, foi dividido, os descendentes de Davi ficaram no reino de Judá, e os outros reis ficaram no reino de Israel. E aí o reino estava dividido. Josafá reinava em Judá e Acabe reinava em Israel. Josafá reinava em Judá e Acabe reinava em Israel. Só que os irmãos sabem que Acabe foi um péssimo rei. Quem estuda um pouquinho sabe que Acabe foi um péssimo rei. Acabe se casou com Jezabel, Jezabel é um pouco mais conhecida, e ele foi um péssimo rei. E aí Josafá, ele, de acordo com o nosso tema, Deus pediu para fazer isso. Josafá, ele faz algumas coisas que Deus não pediu para ele fazer. E o tema da nossa mensagem hoje é isso. Deus pediu para fazer isso. Deus se agradou de algumas atitudes que nós estamos fazendo. Essa mensagem veio ao meu coração porque nós às vezes nos frustramos, ou coisas ruins acontecem em nossa vida, porque nós fazemos aquilo que Deus não pediu, ou nós não fazemos aquilo que Deus espera de nós. E Josafá, ele se lascou, Kiba, porque ele entrou numa guerra que ele não tinha nada a ver com a história. Ele se aliou com pessoas erradas. Por mais que ele fosse um homem temente a Deus, ele fez algumas coisas que Deus não pediu para ele fazer, e isso custou quase a vida dele. No capítulo 18, eu vou pedir para os irmãos, que estejam com a sua Bíblia aberta aí. No capítulo 18, no versículo 1 diz assim: Josafá tinha riquezas e glória em abundância, tornou-se genro de Acabe. Então ele estava tranquilo. O que ele foi? Foi arrumar um problema para a cabeça dele, Foi casar com a filha do rei Acabe, foi se aliar. E o casamento, ele não era só um casamento ali por amor, era uma aliança política, era uma aliança que eles faziam. E aí ele vai e se casa com a filha de Acabe, que também é filha de Jezabel. Ou seja, ele já começa fazendo algo que Deus não pediu.
que não era da vontade de Deus. Ele faz essa aliança. Então ele começa fazendo algo que Deus não pediu. Depois no versículo 2 diz assim: passado alguns anos, Josafá foi visitar Acabe em Samaria. Nota, irmãos, que ele vai aos poucos se aproximando de um lugar que não era para ele ir, de um lugar que não era para ele estar, de um lugar que Deus não pediu para ele ir. Nós vamos ler bastante versículos, mas nós vamos explicando cada versículo para nós entendermos o contexto aqui. Então ele foi visitar o Acabe, fez algo que Deus não pediu que ele fizesse. Aí continuando o versículo: Acabe matou ovelhas e boi em abundância para Josafá e para o povo que o acompanhava, e o persuadiu a ir com ele atacar Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: você vai comigo a Ramote Gileade? Josafá respondeu: sou como você é, e o meu povo é como o seu povo. Iremos com você à guerra. Então Josafá, ele fez algo que Deus não pediu para ele fazer. Casou errado, foi se aproximando de Acabe, e aí ele foi persuadido pelo seu sogro, Acabe, a entrar numa guerra que ele não tinha nada a ver. Josafá não tinha nada a ver com essa guerra. Essa guerra era do Acabe, essa guerra era do reino de Israel. Josafá não tinha nada a ver, mas ele foi persuadido a entrar numa guerra que ele não tinha nada a ver. E em nossas vidas, irmãos, às vezes nós enfrentamos guerras e lutas que elas acontecem, que elas fazem parte da nossa vida. Por exemplo, uma doença, um diagnóstico que nós não esperávamos, um acidente, uma crise financeira que dá em todo mundo e afeta nós. Isso são coisas que nós não conseguimos prever, São coisas que acontecem, independente das nossas escolhas, são coisas que acontecem. Mas tem algumas guerras que nós entramos, que são fruto das nossas escolhas, que são guerras que Deus não pediu para nós entrarmos, que às vezes por decisão errada, por não agir como Deus esperava, a gente entra em algumas guerras, e guerras significam momentos difíceis. Então às vezes nós entramos em situações difíceis, complicadas, por nossa culpa, por nossas escolhas, assim como Josafá. Josafá fala para o Acabe: não, nós vamos para a guerra com você. Ou seja, toma uma atitude sem pensar, sem consultar Deus, sem ponderar aquilo que poderia ser bom ou ruim, igual às vezes nós podemos fazer. Agimos no impulso, agimos de qualquer forma, agimos de qualquer jeito, e aí depois vem situações difíceis em nossas vidas. E é o que Josafá fez. Ele agiu sem pensar, e ele falou: nós vamos nessa guerra com você. Ou seja, entrou numa guerra à toa, entrou numa guerra sem precisar. Aí no versículo 4, Josafá disse mais ao rei de Israel: consulte primeiro a palavra do Senhor. Então depois que ele falou que ele ia para a guerra, depois dele confirmar que ele ia para a guerra, ele fala assim: tem que consultar Deus primeiro, tem que consultar o profeta do Senhor. Tem algum profeta que a gente pode consultar? Mas aqui ele já tinha dado a palavra dele, que ele ia para a guerra. Aqui ele já tinha falado: vamos para a guerra. Aí depois que, às vezes ele pensou, ele falou: agora vamos ter que consultar Deus. É às vezes que pode acontecer conosco, a gente tomar a decisão, e aí depois a gente consultar Deus. Consultar Deus depois que a atitude já foi feita, depois que a palavra já saiu da nossa boca, depois que a gente já mudou algo na nossa vida. E aí Josafá, ele faz isso. Aí no versículo 5 em diante, até o 11, eu vou resumir por causa do nosso tempo. Diz que Josafá e Acabe, que é a imagem ali, eles sentam na porta da cidade ali, e aí vem os profetas ali de Israel. Só que eram profetas tudo mentirosos. O que esses profetas falavam para o Acabe e para Josafá que estava ali? Não, vai na guerra, Acabe,
você vai sair vitorioso. E eram 400 profetas que falaram isso. E aí, não, vai que você vai sair vitorioso, que você vai sair, você vai vencer, e não sei o que, papapá. Aí, Josafá, ele pega e fala assim, não tem nenhum profeta do Senhor, para que a gente possa consultar? Aí o rei Acabe fala, tem um, mas ele só fala coisas ruins ao meu respeito, que é o profeta Micaías. Aí o Josafá fala, não, vamos ouvir o profeta, vamos ouvir o que ele tem para falar. Se ele é o profeta do Senhor, ele vai ter algo bom para falar. Então o Micaías é chamado, esse profeta do Senhor é chamado, e ele profetiza. Eu vou pular algumas coisas, mas ele profetiza. No versículo 16, Micaías disse, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse, estes não têm dono, que cada um volte em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, eu não disse a você que ao meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu, portanto, ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Então, irmãos, o profeta Micaías, ele profetiza que Acabe iria morrer na batalha. Que o exército ali de Israel ia sofrer. Ia ter a derrota. E aí, como o nosso foco é Josafá, ele está vendo ali. O profeta que fala por Deus ali, falou, Acabe vai morrer, a guerra vai dar ruim para vocês, não vai sair vitorioso. E aí Josafá, ele ouve essa sentença, e aí no versículo 28, diz assim, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote e Gileade. Então Josafá ouviu que essa guerra não ia ser boa para eles, e mesmo assim ele vai para a batalha. Mesmo assim, ele escolhe ir para uma guerra que Deus não queria que ele entrasse. Entrar em algo que Deus não queria que ele entrasse. Tomar uma atitude que Deus não queria que ele tomasse. E nós temos que cuidar isso também, irmãos. Às vezes Deus está nos falando, essa atitude está errada. Corrija isso na sua vida. Senão as guerras vão vir contra a sua vida. Senão vai vir problema, vai vir dificuldade. Às vezes Deus está falando para nós, não faça isso, não faça aquilo. E nós muitas vezes, assim como Josafá, ele ouviu, mas ele tapou os ouvidos e ele foi para a batalha. Ele foi para a batalha mesmo sabendo que ia ter problema. Às vezes nós tomamos atitudes sabendo que vai dar problema, e aí mesmo assim a gente vai e faz. Mesmo sabendo que não é da vontade de Deus. Mesmo sabendo que Deus não pediu para nós fazermos algo. Às vezes a gente não para e fala, Deus, será que eu devo fazer isso? Deus, como que eu devo agir nessa situação? Deus, me mostra, me ensina. Nós temos que parar e pensar, e Josafá, ele não faz isso. Aí no versículo 29 diz assim, o rei de Israel disse a Josafá, eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou e eles entraram no combate. Além de ele ir na guerra com Acabe, o Acabe falou o seguinte, Josafá, você vai com traje real e eu vou com traje normal, de um guerreiro normal. Ou seja, armou uma cilada para o Josafá. Josafá entrou numa guerra que não era dele e ainda foi enganado pelo seu sogro. Foi enganado pelo seu sogro. Acabe queria que Josafá fosse morto na batalha, não tem outra explicação. E aí Josafá, o que ele faz? Ele aceita. Não sei se ele era muito apaixonado pela filha do Acabe, não sei o que levou ele, mas também nos mostra uma verdade muito importante, irmãos, que nós temos que cuidar com quem nós nos aliamos.
Nós temos que cuidar com quem exerce influência em nossas vidas, com quem nós entramos nas batalhas, quem está nas batalhas conosco. Às vezes nós temos pessoas por perto que não querem o nosso bem. Às vezes tem pessoas que estão próximas a nós que não estão para nos ajudar. Pelo contrário, estão querendo ver a nossa queda. Estão querendo que nós caiamos. E nós precisamos ter esse discernimento espiritual, que Josafá não teve. Ele não teve discernimento de falar, parece que o rei Acabe aqui está querendo me sacanear, só pode. Porque ele está querendo que eu use, e ele não teve esse discernimento. E às vezes, irmãos, nós temos que analisar. Se preciso for, temos que nos afastar de algumas pessoas que não querem o nosso bem. Pessoas que muitas vezes estão próximas a nós, mas se nós bobearmos, vão querer ajudar nós a cairmos. E nós temos que cuidar. No caso de Josafá, era da própria família dele. Às vezes até na nossa família tem pessoas que não querem o nosso bem. E nós temos que estar atento. Às vezes, e na minha vida já aconteceu, eu tenho certeza que aconteceu na vida dos irmãos, Deus ele tira algumas pessoas da nossa vida sem a gente entender. Eu tinha amizades há tempos, né, de anos, e de repente se afasta. E aí nós pensamos, por que nós se afastamos da pessoa? Era tão amigo, era tão chegado. E aí nós entendemos que é Deus cuidando de nós. Às vezes pode ser que essa pessoa não iria nos fazer bem, ou a gente não sabe, mas é Deus que tira. E nós temos que ter esse discernimento. Quem exerce influência sobre as nossas vidas e nas batalhas de quem que nós estamos entrando? Quem que está nos persuadindo? Porque Josafá, ele foi persuadido, e nós vamos ver aqui nos versículos finais, que ele quase morre. Então, no versículo 30 diz assim: ora, o rei da Síria havia ordenado aos capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Olha onde a furada que Josafá entrou, hein? Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: aquele é o rei de Israel. E se dirigiram até ele para o atacar. Porém Josafá gritou e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor de seu carro: dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei de Israel, segurou-se em pé no carro de guerra para os sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Josafá, ele quase morreu numa guerra em que não era para ele ter entrado. Ele não fez algo, ele estava fazendo algo que Deus não tinha pedido. Ele se aliou com pessoas erradas, e o fim dele quase foi trágico. Ele quase morreu, digamos que à toa. Por quê? Porque fez algo que Deus não pediu para ele fazer. Não teve discernimento, não pensou antes para agir, se aliou com pessoas erradas, e se não fosse pelo socorro de Deus, no momento de angústia dele, que ele estava sendo perseguido pelos inimigos, que o comandante sírio falou: vai e ataca só o rei de Israel, que seria o Acabe, mas Acabe tinha armado para ele. Então ele quase morre, se não fosse pela misericórdia de Deus. E aí nós vemos aqui que Acabe, ao acaso, ele morre nessa batalha, como o profeta Micaías antes tinha profetizado que ele iria morrer. E nós vemos que nós temos que fazer, irmãos, sempre aquilo que Deus nos pede. Sempre aquilo que Deus nos pede. E nós temos que parar e pensar: será que Deus quer que eu faça isso? Será que Deus quer que eu haja dessa forma?
Será que Deus espera que eu faça isso? Será que Deus está gostando dessas minhas amizades, dessas pessoas que estão próximas a nós? É isso que nós temos que fazer, irmãos. Se questionar. Deus pediu para eu fazer isso? E aí no capítulo 19, o versículo 1, 2 e 3 diz assim: Josafá, o rei de Judá, voltou em paz para sua casa em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: será que você deveria ajudar o perverso e amar aqueles que odeiam o Senhor Deus? Por isso a ira do Senhor caiu sobre você. No entanto, boas coisas foram encontradas em você, porque tirou os postes da deusa Aserá da terra e pôs no coração o propósito de buscar a Deus. Então, irmãos, Josafá, ele voltou em paz, mas ele passou um perrengue danado aqui, né? Às vezes nós estamos sofrendo algumas coisas da nossa vida por conta de não fazer aquilo que Deus pediu, por conta de tomar atitudes impensadas, fora dos planos de Deus. E nós precisamos fazer uma avaliação sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que nós estamos fazendo. Tudo em nossa vida, irmãos, precisa ser feito de acordo com a vontade de Deus. Sempre analisar: Deus está pedindo para eu fazer isso? Isso que eu estou fazendo é da vontade de Deus? Essas atitudes que eu estou tendo são de acordo com a vontade de Deus? Porque senão, irmãos, nós podemos cair no erro de Josafá e enfrentar guerras, batalhas e lutas que não eram para nós entrarmos, e trazer problemas para nossas vidas. Então, que nós possamos aprender com a história de Josafá. Por ele ser um homem temente a Deus, Deus livrou ele, mas ele enfrentou guerras por conta das escolhas dele. Amém? Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Peça para Deus sondar o seu coração e você se questionar. Fale com Deus, fala: Deus, sonda o meu coração, me ajude a identificar aquilo que eu estou fazendo que o Senhor não pediu. Às vezes tem algumas atitudes na sua vida que Deus não pediu para você fazer, que você está fazendo, mas não era o que Deus esperava. Reconheça isso no seu coração, assim como eu reconheci. Nós sempre temos que reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, porque Deus, ele vai nos socorrer em meio à batalha, mas tem batalhas que elas podem ser evitáveis na nossa vida. Também peça para Deus te ajudar a ter discernimento com as pessoas que estão à sua volta, com quem você está se aliando. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, Deus. Deus, que o Senhor complete essa palavra no nosso coração. Deus, nós sabemos que muitas batalhas que enfrentamos, Deus, são por conta de escolhas erradas nossas, por não ouvir a sua voz, por ser como Josafá, Deus, de não ponderar, Deus, aquilo que o Senhor espera, de não consultar o Senhor antes, ou até mesmo, Deus, depois de nós consultarmos, de nós fazermos aquilo que é contrário àquilo que o Senhor espera, Deus. Nós somos falhos e pecadores, Deus, mas nós sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabemos que muitas batalhas que estamos enfrentando hoje, frutos das nossas escolhas erradas no passado, Deus, o Senhor pode nos ajudar. O Senhor irá vir ao nosso encontro se nós clamarmos, assim como Josafá clamou quando ele estava sendo perseguido. E nós clamamos, Deus, para que o Senhor ajude nas nossas batalhas, nas nossas guerras em que nós entramos, Deus. Que o Senhor também, Deus, nos ajude a escolher as pessoas em que nós nos aliamos, pessoas que muitas vezes querem o nosso mal. Que o Senhor nos abra a nossa visão para ver quem realmente quer o nosso bem e para que nós possamos ver quem realmente vai nos ajudar. Deus, que o Senhor nos ajude a todos os dias reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Eu oro assim em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida.